Um, dois, três, quatro. Bom, como eu disse, a gente pode falar um pouquinho sobre soma dos ângulos internos a partir disso que a gente viu, né, da ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal. Um desses desdobramentos que acabam nos ajudando, né, a ideia de retas paralelas, nos ajuda na parte da linha angular de Thales, ou basicamente na soma dos ângulos internos de um triângulo. Perceba que aqui a gente tem duas retas paralelas, tá? R aqui é paralelo a S, vou até marcar que elas são paralelas, uma outra forma de indicar. E aqui eu marquei três ângulos internos para esse triângulo, os ângulos internos alfa, beta e teta. Perceba que, por exemplo, o AC poderia funcionar como a tal transversal. Vamos fazer isso? Ó, considere o AC como transversal. Aí, por uma ideia de alternos internos, a gente vai conseguir provar que a soma dos internos, já está aqui em cima escrito, de qualquer triângulo sempre vai dar 180. Foi Thales que descobriu isso usando as retas paralelas. Bom, por isso a lei angular de Thales. Porque esse ângulo beta, que está desse lado, né, que seria o ângulo interno do triângulo, e marcado aqui através da transversal, ele apareceria aqui, né? Aqui também é beta. Alterno interno dentro das paralelas, né, e alternado em relação à transversal. Com outra perspectiva de transversal, a gente poderia ter o CB, né? Ver se você consegue visualizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar esse ângulo só para marcar direitinho lá em cima, quando eu for lá para cima. Bom, pela mesma ideia de alternos internos, esse alfa ele apareceria aqui em cima. E aqui a gente tem uma meia volta formada por esses três ângulos, né? A gente sabe que alfa mais beta mais teta vai dar 180. Então, pela ideia das retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente acaba provando de que para qualquer triângulo, sempre a soma dos seus internos vai dar 180, conceito usado, conceito das retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, deixa eu destacar que eu acho que isso aqui é muito importante, mas é algo que também você vai gravar rapidinho, beleza? Para todo triângulo, galera, todo triângulo a soma dos internos vale 180, não tem um que escape. E aí, quando a gente consegue falar de triângulos, eu acho que a gente já de soma dos ângulos internos, eu acho que a gente já está pronto para a ideia de polígonos. E aqui a nossa estratégia vai ser a seguinte: a gente fala de polígonos, né? Como é uma aula em introdução, a gente está falando de várias coisas, desde a parte bem básica lá atrás. A gente ainda vai falar de polígonos de uma maneira geral, falar de ângulos internos, diagonais, para depois a gente fazer especificação quanto aos polígonos. Então, depois a gente vai ter um momento, né, um fragmento da aula para depois desse de polígonos para triângulos, depois um outro fragmento, né, outro tópico para quadriláteros, e assim a gente vai seguindo a nossa divisão dentro da geometria plana. Então, nesse assunto de hoje, na aula de hoje, você vai ver até quadriláteros, tranquilo? Então é isso. Então, ainda tem bastante coisa para acontecer ainda. Mas ainda assim são coisas que você já viu, como por exemplo, a ideia de polígono, né, você acaba formando justamente por uma linha poligonal fechada, né? Bom, a gente pode falar assim, né? Dados os pontos A, B, C, D, F, que não são colineares, né? Eles não fazem parte de uma mesma linha. 3 a 3, isso é importante. Se eu pegar quaisquer 3, eles não fazem nunca parte da mesma linha, só 2, né? 2 sim. A união dos segmentos da reta, segmentos de reta formados por esses vértices, né? Desculpa que minha voz falhou. Mas vamos lá. Dados vértices podem ser vários, né, para formar polígonos a partir de 3, né? Porque o polígono mínimo quanto ao número de vértices seria o triângulo. Deixa eu beber uma água. Então, a partir de 3, esse número de vértices não colineares 3 a 3. Então, né, quaisquer 3 vértices selecionados, eles nunca vão fazer parte de uma mesma linha. Essa é meio que a condição para ser polígono. Então, isso aqui é o que a gente chamaria de uma linha poligonal fechada, beleza? E essa linha poligonal fechada é a que dá a definição, né, de polígono. Bom, então a gente tem o nome desse polígono, seria hexágono, porque a gente consegue formar o que a gente chama de lados. 6, né? Porque a gente tem inclusive 6 vértices. Então vamos lá, preenchendo essas coisas. Eu posso falar que esse polígono aqui, ele é o hexágono, justamente porque ele tem 6 lados. Ou se você quiser, porque ele também tem 6 vértices, né? A, B, C, D, E, 6, F. E os lados, né? Quais são os lados? A gente tem vários aqui. A gente tem o AB, a gente tem o BC, são 6 no total. CD, a gente tem o DE, a gente tem o EF e a gente tem o FA. São 6 segmentos, são os 6 lados do polígono,
beleza? Eu recomendo a vocês olharem apostila não, desculpa, fazerem uma pesquisa na internet, mas assim, é coisa rápida, da tabela de nomes, né? Eu vou adiantar alguns para vocês mais famosos. Por exemplo, todo polígono de 3 lados é chamado de triângulo, 4 lados quadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, aí na ordem, tá? De 7 até 12. 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 undecágono, 12 dodecágono. Aí pro 13, pro 14 são figuras bem menos usadas, então assim, nem tem nomes, mas poderia ser o de 13 lados, o tridecágono, o de 14 lados, o tetradecágono, tá? Ou, né, alguma coisa assim. Mas a gente só usa depois o 15 e o 20, são os mais famosos. De 15 lados é o pentadecágono, e o de 20 lados seria o icozágono, beleza? Essas seriam as possibilidades de nomes, mas qualquer coisa isso você encontra facilmente na internet. Existe uma classificação quanto aos polígonos que é quanto aos lados ou quanto aos ângulos, né? Eu queria compartilhar as 3 mais famosas, que é assim. Quando o polígono é dito equilátero, é que ele tem lados iguais, tá? Todos os lados iguais. Bom, o polígono dito equiângulo é quando ele tem os ângulos, todos os ângulos iguais. E quando o polígono ele tem justamente essas 2 características, ou seja, ele é equilátero e é equiângulo ao mesmo tempo, ele é dito regular. Ou seja, para ser regular, ele tem que ser os 2 equis, né? Equilátero e equiângulo. Beleza? Tá. E eu queria dar uma diferenciação, que é uma classificação também, mas que a gente nem vai se preocupar porque isso nem vai acontecer na prova. Em todas as questões que cobrar polígonos, ela vai acabar cobrando polígonos ditos polígonos convexos. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Polígonos convexos. Que história é essa de polígonos convexos? Todos que vão cair nas provas de vocês são convexos, tá? Mas para ser um polígono convexo, a gente poderia falar que é considerado um polígono convexo justamente um polígono, quando você, por exemplo, escolhe um ponto dentro desse polígono, esse ponto com certeza ele tem que ser, se eu traçar uma reta, né, ele tem que ser interior a esse polígono. Eu vou ler uma definição aqui que eu acho que fala melhor do que o próprio Kaique, ó. Um polígono é dito convexo quando quaisquer 2 pontos escolhidos no interior de um polígono geram um segmento de reta contido no polígono. Eu tenho um teste que é infalível, acho que assim é melhor. Por exemplo, esse aqui não seria convexo, seria côncavo. Que é assim, traça uma reta dentro desse polígono. Traça as retas desse polígono. Se tiver alguma reta aqui dentro, qualquer segmento de reta aqui dentro que, né, tenha um ponto que seja exterior ao polígono, não é convexo. Por exemplo, isso é impossível de acontecer aqui. Qualquer reta que eu trace aqui dentro, todos os pontos que estão nessa reta estão também dentro do polígono. Mas, por exemplo, um exemplo aqui, ó. Se eu traço essa reta aqui nesse polígono, repara, eu estou traçando uma reta dentro do polígono, né, com vértices no polígono, mas ainda assim tem pontos que estão exteriores. Um outro teste que eu recomendo para vocês é o seguinte: todo polígono convexo ele não tem ângulo maior do que 180, beleza? Aí o côncavo sempre vai ter. Ó, como é que eu sei disso? Porque só esse ângulozinho aqui de cima, ó, eu pontilhei aqui, só esse ângulo aqui já daria uma meia volta, né? Só esse aqui já seria 180. Ainda tem mais 2 pedaços. Tem esse pedaço e esse pedaço. Não sei de quanto que é, mas ainda assim maior do que 180. Então, se você tiver ângulos maiores que 180, com certeza você tem um bico para dentro. Você pode gravar assim também. Beleza? Ou ângulos internos maiores que 180. Pelo menos um. Essa é a diferença, mas como eu disse, nas questões só vai aparecer polígono convexo, não vai ter nada de polígono côncavo. Pode acreditar. Beleza?